aí também, tá bom? Eu não sei, eu acho que para começar, né, Miguel? Eu acho que, já que eu falei de negacionismo, seria bom a gente começar com o que você acha, né, sobre esse lance, né, das pessoas acharem que os seres humanos não têm culpa, né, no aquecimento global, nas mudanças climáticas, tudo, né? E sobre as evidências, né, que mostram, por A mais B, que isso de fato ocorre por ação humana. Léo, eu acho que essa é talvez a coisa mais importante que a gente podia discutir. De novo, vamos fazer um negócio super interativo aqui, vocês mandem à vontade, não precisa só ficar falando eu, o pessoal do chat também. Sim, sim. Mas o problema é o seguinte, tem muita gente falando do que não necessariamente sabe, e muita gente que tem um viés, é contaminado por um viés político. E a bem da verdade é que nesse assunto, política não tem lugar, não importa se você aposta, você gosta de um lado ou de outro. Esse é um negócio que não deve ter posicionamento político, porque trata de um assunto científico. E em ciência, o que importa é o dado. Não importa quem está falando também. Então, assim, eu estou falando aqui uma série de coisas, mas não importa se é o Miguel, se é o outro cara, se é o cara... O que importa é, cadê o dado que demonstra que isso é verdade ou não? E o dado reflete a verdade e acabou. Então, não tem espaço para... eu tenho essa opinião, não, o que o dado, o que a ciência mostra como a verdade, né? E então eu acho que as opiniões políticas, seja de um lado ou de outro, tem que ficar de lado. A gente tem que pegar a informação verdadeira e depois, a partir disso, pode se estabelecer políticas a partir da verdade, mas discutir o que é a verdade ou não é complicado se você não está olhando tanto para o dado. E aí o que acontece? A gente tem muitas evidências de que a mudança climática que a gente vê hoje é causada pelo ser humano. De novo, eu vou até... Eu acho que o pessoal me conhece mais pelo EcoRIF. E acho ótimo, tenho super orgulho do EcoRIF. EcoRIF é um filho para mim. Mas, na verdade, eu sou um acadêmico na Universidade de São Paulo, né? Eu trabalho no Instituto Oceanográfico, eu sou docente lá, aqui, na verdade, estou aqui nesse momento. E o que eu trabalho é justamente com mudança climática, mas num contexto de sítio coral. Então, eu estou não só mexendo com esses dados, mas produzindo esses dados também. E o que esses dados nos mostram? Que o que a gente está vendo hoje é provocado pelo ser humano. O clima sempre está mudando um pouco. A gente pode até discutir depois isso, por quê, como, não sei o que tal. Mas a forma como ele está mudando hoje, a velocidade, a maneira, isso é indiscutivelmente causado pelo ser humano. Uma prova indiscutível, que é meio que pegar o assassino no flagra, atirando na vítima, a gente tem uma. Mas a gente tem várias outras provas muito circunstanciais, que quando você soma elas, praticamente soma como uma forma indiscutível, uma prova indiscutível. A prova indiscutível, o problema dela é que não é uma coisa muito fácil de... ela não é uma coisa fácil de transmitir para a população, né? E aí, se não é fácil de transmitir, é difícil a população se interessar ou absorver aquilo lá. Mas tem a ver com o tipo de carbono, CO2, que está na atmosfera. O que faz o planeta aquecer é o CO2, tá? Porque o Sol emite radiação, sempre emite, isso chega na superfície da Terra, refletido, uma parte disso vai embora para o espaço e não volta mais. Só que outra parte é absorvida por gases que a gente chama de efeito estufa. Ou seja, essa radiação infravermelho, que é sinônimo de calor, quando encontra uma molécula de gás de efeito estufa, ao invés de ir para o espaço e não esquentar o planeta, ela fica presa lá na atmosfera, esquenta a atmosfera. A atmosfera troca energia com o oceano e esquenta o oceano. Então, gases de efeito estufa, que é principalmente CO2 e metano, mas muito mais CO2, eles têm o que a gente chama de uma assinatura isotópica, que é uma proporção de formas de carbono que tem dentro dessa molécula, né? E o que isso tem a ver com a prova de que a causa é humana? Como que a gente forma petróleo, né? Petróleo é um depósito de matéria orgânica tipicamente de origem marinha no fundo do mar, ou seja, todo lugar que é explorado petróleo em algum momento esteve debaixo d'água, né? E ele tem uma assinatura isotópica de formas de carbono em certas proporções que organismos do fitoplâncton e tudo mais, organismos marinhos produziam. Só que aí, quando aquilo fica sendo soterrado por sedimento, fica zilhões de anos com pressão e calor, aquilo se transforma em óleo.
e aquilo tem uma assinatura isotópica específica. A assinatura isotópica, antes da industrialização da atmosfera, não tem uma assinatura de petróleo lá. Ué, Miguel, mas como que você sabe como que era a assinatura isotópica de petróleo antes da industrialização? Bom, aí que vem a beleza da ciência. Nas regiões polares tem camadas de gelo muito grande. E faz uma coisa chamada testemunho, que é um furo nesse gelo. Um tubão de gelo, né? E vai analisando. Enorme. Que tem ar preso lá dentro. E esse ar é da idade de quando aquele gelo se formou. E aí o pessoal vai lá, pega aquele arzinho na bolinha presa, primeiro data, para ver quanto tempo aquilo se formou, com datação do carbono, fala, isso foi 10 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, foi 200 anos atrás. E aí pega a assinatura isotópica do CO2 que estava lá naturalmente. E não tem a presença do petróleo. Hoje, se você vai lá na atmosfera e pega o CO2, você faz a assinatura isotópica igualzinho do petróleo. Mas como que tem uma coisa cuja assinatura isotópica está lá no fundo do mar, a milhares de metros de profundidade, agora está lá na atmosfera? É porque a gente está pegando isso lá do fundo, pondo fogo nisso, através da queima dos combustíveis fósseis, e isso vai para a atmosfera. Então, isso é impressão digital de que o CO2 que estava, o carbono do CO2 que está na atmosfera hoje, em algum momento esteve preso no fundo do oceano, debaixo de camadas e camadas de solo marinho, vamos dizer assim. E não tem ninguém, nenhum organismo vivo está levando petróleo com essa assinatura para a atmosfera, só a gente. Então a gente sabe que a maioria do CO2 que está na atmosfera tem a assinatura isotópica do carbono que um dia esteve no fundo do mar, soterrado por milhões de anos. Acabou. É a gente. É uma impressão digital, é a prova indiscutível. É indiscutível, né? Indiscutível. Pô, não há o que discutir. De novo, esquece o que gosta ou não gosta, é o dado. Se não acredita em mim, não tem problema, vai olhar o dado. Está tudo publicado, a beleza da ciência é que tudo está publicado e disponível hoje em dia na internet, inclusive os bancos de dados, os periódicos científicos, com tudo. Então, acabou. Então, sim, é causado pelo ser humano. A gente está aumentando muito a temperatura do planeta, porque tem mais CO2, mais calor fica preso, esquenta. Mas tem outras evidências, tá? A gente tem modelagens das forçantes de calor no planeta. Quando você exclui a ação humana, diz que o planeta deveria estar esquentando mais 0,01 grau, ou até resfriando 0,1 grau, é um intervalo de erro. E quando você coloca a forçante humana, os modelos batem exatamente com o que a gente tem visto na natureza, dentre outras coisas que, somando, vão juntando com essa prova indiscutível. Então, sim, é causado pelo ser humano. Isso não está aberto para discussão. É a mesma coisa que você ir lá no supermercado, ver que o quilo do tomate está, sei lá, 10, e você fala, não está 10, mas está lá, custa 10 reais. Tem uma plaquinha, se for no caixa, ele vai te cobrar 10 reais. Não acredito nisso, minha opinião é diferente. Não tem opinião, é um fato, está lá, é a mesma coisa.